Muitas mães ainda têm muita dúvida a respeito do desfraude e se é a hora de tirar o filho, e se existe o momento certo para isso acontecer. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Oi gente, meu nome é Jéssica e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o desfraude da minha filha mais velha, das dúvidas e da experiência que eu vivi nesse momento tão importante da maternidade. Nossos filhos crescem, se desenvolvem, aprendem coisas novas, não é verdade? E uma delas é o desfraude. Para isso acontecer, nós temos muitas dúvidas quanto a esse período da vida dos nossos filhos, né? E 1000 perguntas pairam na nossa cabeça nesse momento. Parte do meu aprendizado com relação ao desfraude foi ouvir muitos conselhos errados e muitas opiniões que afetaram bastante esse período, esse momento que eu vivi com a minha filha na maternidade, né? Eu ouvia das pessoas que ela era muito velha para usar fralda, né? Que estava na hora de tirar da fralda. Então eu me senti muito pressionada nesse momento. Eu tentei algumas vezes tirar a Laura da fralda e sem sucesso, porque ela não estava preparada, né? Até que eu me senti muito frustrada com isso e resolvi pesquisar mais a respeito do desfraude, com estudiosos, com profissionais, com pessoas que entendiam realmente do assunto, para eu não me sentir mais tão obrigada e tão pressionada a fazer o que as pessoas estavam me pedindo. Bom, uma das coisas que eu descobri é que a criança sai da fralda quando ela está preparada fisiologicamente para isso. É simplesmente o corpo da criança entender e conseguir controlar o xixi, né, e o cocô que ela até então não consegue, por isso ela usa a fralda. Outros sinais que são muito importantes da gente falar e da gente frisar para o desfraude são a criança mesmo, ela começa a dar sinais, né? Ela começa a criar uma maturidade na cabecinha delas e começa a sentir interesse pelo vaso sanitário, a fralda passa a incomodar elas, né? Elas começam em muitos momentos a se sentir incomodado com o xixi, o cocô na fralda, e aí pedem para tirar, falando que não querem mais usar a fralda. Então, esses são sinais muito importantes que eu acho legal dos pais prestarem atenção, porque pode ser que seja já um indicativo de que seu filho está querendo sair da fralda. Bom, a Laura tinha pouco mais de 3 anos quando ela começou a dar sinais de que não usaria mais fralda, né? O primeiro sinal dela foi o interesse pelo vaso sanitário. Todas as vezes que a gente ia ao banheiro, ela queria ver, ela queria entender aquilo. Então esse foi o primeiro sinal que ela deu de que não queria mais usar fralda. Bom, com esse interesse dela em usar o vaso, né, em conhecer o vaso sanitário, nós compramos um redutor de assento para ela na época. E ela achava super legal, ela sentava no vaso com o redutor dela, mas ainda não fazia nada, ela não conseguia, ela se sentia ainda incomodada, era mais uma curiosidade mesmo. Logo em seguida nós ganhamos um troninho para ela de presente, né? Rosinha, pequenininho, e então despertou ainda mais o interesse nela, né? De fazer as necessidades em outro lugar que não fosse a fralda. Então, a partir disso, né, do uso do troninho, é que ela começou a fazer xixi e cocô dentro dele. Então, foi uma vitória pra gente, né? Ainda usou por curtos períodos a fralda, porque ainda aconteciam os escapes, né? Mas ela já passou a usar o troninho com muita frequência durante o dia. Foram poucas semanas, talvez meses, eu não me recordo bem. Mas aí a Laura conseguiu o desfraude diurno dela, porque ainda tem isso, né? É importante falar para os pais que nem sempre a criança que sai da fralda, ela sai por completo durante o dia e durante a noite. Normalmente isso acontece primeiro em um período do dia, né? E depois em outro. Normalmente é assim, mas não é uma regra, né, gente? A minha filha tem uma amiguinha que saiu da fralda primeiro durante a noite, né? E esse é outro sinal muito importante que eu vou falar para vocês. A Laura passou a usar a fralda somente durante a noite para dormir, durante longos períodos, ainda foram meses ainda usando fralda durante a noite, e durante o dia ela já
usava o vaso normalmente, ela pedia, ela ia sozinha ou chamava a gente e foi super tranquilo. Bom, o sinal que a Laura deu pra gente de que estava pronta para sair da fralda durante a noite foi que ela acordava seca todos os dias. No início, a gente ainda encontrava um xixi, né? Um dia sim, outro não, mas quando a gente percebeu que a fralda já estava seca, né, acordando seca durante longos períodos, tipo dias e dias direto, aí a gente tirou de vez a fralda dela e foi super tranquilo, nunca mais voltou a acontecer esses episódios, né, de escape. E agora ela acorda normalmente à noite, quando tem vontade de ir ao banheiro e pede a gente, né, para ir com ela para o banheiro. Então eu acho muito importante falar sobre o desfraude e sobre como aconteceu, porque a gente se sente muito pressionada ainda pelas pessoas, principalmente os mais velhos, de que os nossos filhos têm que sair da fralda ou que eles são muito velhos para aquilo, e não só com relação à fralda, né? Fala-se muito isso também sobre o peito, sobre o seio, a criança sair do peito porque está muito velha para mamar. Então acho importante falar sobre esse assunto, porque é tudo no tempo deles e não é só uma questão de idade, uma questão de aprendizado e conhecimento, né? No caso do desfraude é preciso um controle fisiológico, né, do corpo dos nossos filhos, um desenvolvimento maior do corpo deles. Não se sinta pressionada a tirar o seu filho da fralda porque ele tem idade X ou idade Y, ou porque o fulano de tal disse que é hora de tirar, né? Se informe sim, pesquise a respeito e respeite o tempo do seu filho, respeite a sua criação, né? Porque não há nada pior para uma mãe que já está sofrendo a pressão da maternidade ouvir opiniões que só atrapalham, né, o nosso maternar. Bom, antes de finalizar com vocês, eu quero falar a respeito de um livro que eu achei lindo quando eu conheci. A Laura ainda não tinha desfraudado, né, quando eu vi esse livro. E eu acredito que ele ajude muito nesse processo, porque as crianças se divertem e aprendem, né, com uma coisa lúdica que acredito que agregue muito, que é o livrinho de um ratinho que fala sobre a fralda, né, sobre fazer cocô e xixi fora da fralda. Eu deixei um link na descrição de onde achar ele para comprar, né, se você se interessar para o seu filho, para ele conhecer a história. É muito legal, muito interessante e muito bonitinho. O livro se chama O que tem dentro da sua fralda, que ele aborda o tema da fralda, né, do cocô e do xixi na fralda com outros amigos animais dele. Então é muito legal, vale a pena conferir. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comenta muito pra mim aí. Um beijão e até mais!